pessoal, beleza? Eu espero que sim, eu sou o Pedro Tabet e esse daqui é o canal Tretologia Reformada. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo da série Indicações, no qual eu estou fazendo indicações de bons livros, tá certo? Livros que me ajudaram no meu crescimento pessoal, no meu entendimento bíblico, ok? Com relação à teologia, alguns aprendizados que eu tive na teologia, tá certo? E hoje eu gostaria de indicar um grande livro. Esse livro, ele me impactou muito, né? Ele é um dos livros mais importantes que eu tenho depois das Sagradas Escrituras, sem contar que ele é o livro mais vendido depois das Sagradas Escrituras. Eu estou falando de O Peregrino, do puritano John Bunyan, né? Calvinista moderado. Essa edição que eu tenho aqui é da Martin Claret, mas ela é muito boa. Ela vem com algumas gravuras. Ele foi um livro que me ajudou bastante na minha caminhada cristã. Ele tem algumas reflexões, na verdade ele tem muitas reflexões e algumas aplicações para nossa vida diária. O John Bunyan, o escritor, escreveu esse livro aqui no século XVII, enquanto ele estava preso por pregar o evangelho. E é interessante que esse livro, O Peregrino, ele foi meio que uma visão que o John Bunyan teve na cadeia e aí ele escreveu. Quando você começa a ler o livro, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei em um sítio onde havia uma caverna. Ali deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. E vi um homem coberto de andrajos, de pé e com as costas voltadas para a sua habitação. Ou seja, ele não vai descrever aqui o momento que ele estava na prisão. Ele diz aqui no livro que ele estava numa caverna e ele se deita e tal e tal. Mas a história vai contar que ele estava na prisão enquanto ele teve esse sonho. Muito provavelmente ele não queria ter dito que ele estava na prisão, né? Mas ele estava na prisão por ter pregado o evangelho. Então ele passou uma boa parte da vida dele, viu os filhos dele crescerem dentro da prisão. O John Bunyan, ele era um puritano. Até hoje ele é muito citado, né? Até hoje ele é muito conhecido. Esse livro, O Peregrino, ele é mundialmente conhecido. Depois da Bíblia, ele é o segundo livro mais lido, mais comprado. É o livro, um dos livros que tem mais reflexões, mais aplicações. Quando você vê os erros, quando você vê os personagens cometendo certos erros aqui no livro, você se sente no personagem. E você vê os seus erros nos personagens. E esse livro, O Peregrino, ele tem como personagem principal um homem titulado Cristão. E aí no livro ele vai passando por determinadas coisas. Ele vai passando por algumas tribulações, por algumas desavenças, por crises de fé, falsos cristãos. Ele tem dois amigos, né? É o fiel que morre, né? Assim que eles entram numa cidade para poder pregar o evangelho. E a cidade era uma cidade muito idólatra, né? Eles eram muito hedonistas, ou seja, tinham uma idolatria muito dos prazeres, né? Os hedonistas, eles tinham muito isso, de ter os prazeres da carne, de fazer as suas vontades. E aí na cidade eles começam a pregar o evangelho e eles são julgados, né? Eles apanham, mas o cristão consegue fugir. Nessa fuga dele, ele consegue um novo amigo dessa cidade que escutou a pregação deles, se converteu, e o nome do rapaz é Esperança, né? E aí segue ele por todo o caminho, né? Vai junto com ele. É interessante porque logo no início que o cristão ele lê a Bíblia e quando ele lê, de repente ele sente pesado fardo sobre os seus ombros. E isso acompanha ele até um determinado período, né? Ele encontra um homem chamado evangelista que indica um caminho que ele deve ir. Então ele vai por esse caminho, encontra uma porta, ele consegue entrar por essa porta, mesmo com o seu fardo pesado. Lá ele vai por um caminho que dá direção a uma casa. E essa casa tem um rapaz que se chama intérprete. E esse intérprete, ele vai dar ele leva o cristão para alguns quartos. E nesses quartos é interessante porque tem um deles que fica o diabo de um lado jogando água no fogo, né? Tem um fogo separado por uma parede. E aí o diabo jogando água e Deus jogando óleo. E é interessante, o intérprete ele diz o seguinte: esse fogo representa a santa obra da graça no coração humano. E quem quer apagá-lo é Satanás, mas o seu intento é baldado. Segue-me e saberás por que motivo esse fogo arde cada vez mais forte.
em lugar de se extinguir. Vês agora aquele outro personagem que está sempre a deitar azeite no fogo secretamente, aumentando-lhe assim a força da combustão? Esse personagem é Cristo, que com o óleo da sua graça mantém a obra começada no coração, a despeito do esforço dos demônios. Ou seja, então aqui você tem Satanás querendo apagar a obra da graça no coração do crente, mas Cristo sempre jogando óleo da graça no coração do crente para que ele possa continuar. E como eu disse, ele continuamente tem um fardo pesado, até um determinado momento que ele se encontra com a cruz. E o momento dele na cruz, para mim, é fantástico. E eu vou ler essa citação agora para vocês. Que diz assim, ó: viu chegando a um pequeno monte, onde se erguia uma cruz, junto à qual, e um pouco mais baixo, estava uma sepultura. Ao chegar à cruz, soltou-lhe o fardo instantaneamente de seus ombros, e rolando, foi cair na sepultura, de onde não tornará jamais a sair. Que aliviado e jubiloso ficou o cristão. Bendito seja aquele que com seus sofrimentos me deu descanso, e com a sua morte me deu vida, exclamou ele, e ficou por alguns momentos estático, ao ver grande benefício que a cruz acabava de fazer-lhe. Olhava para um e para outro lado, cheio de assombro, até que seu coração se expandiu em abundantes lágrimas. Essa frase desse livro, ela sempre me traz uma reflexão, né? Todas as vezes que eu leio, eu sempre trago uma reflexão sobre ela, né? E o cristão, quando ele lê o Evangelho, né, quando ele lê as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, ele vê o peso da lei sobre os seus ombros, né? O peso que a lei tem sobre nós, né? O peso do pecado, o jugo do pecado sobre a nossa vida. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a cruz levantada, então todo o peso que havia nos nossos ombros, ele cai. E eu acho interessante quando o John Bunyan diz que esse fardo ele se solta e ele cai numa cova de onde ele nunca mais vai sair. Ou seja, aquele fardo que antes havia nos nossos ombros, nas nossas costas, quando cremos em Cristo, ele é solto. Ele se solta das nossas costas e ele cai numa cova de qual ele nunca mais vai sair. Né? Então, nós não temos mais esse fardo porque agora Cristo levou esse fardo sobre ele. Né? E Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo. Então esse texto ele me traz sempre essa reflexão. Né? E eu gosto muito do livro do John Bunyan, O Peregrino, porque ele sempre traz passagens bíblicas. Né? Sempre que ele faz alguma referência às Escrituras, então ele vai trazer algumas passagens. Então ele traz algumas passagens. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes do livro em que ele traz certas referências bíblicas, certo? Então, pessoal, como eu disse, ó, aqui começa aqui o diálogo e aqui, ó, ele traz sempre as referências bíblicas, ó. Como vocês estão vendo, ó, tá trazendo sempre as referências bíblicas. Eu vou ler isso aqui para vocês, ó. Aos outros descobre-se da seguinte maneira: primeiro, por meio de uma confissão prática de sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida conforme com essa confissão, isto é, por uma vida de santidade. Santidade no coração, santidade na família, se a tem, e santidade na sua vida, e nas suas relações com outras pessoas. Essa santidade ensina-o em geral a aborrecer o seu pecado do íntimo do coração e a aborrecer-se também a si mesmo em segredo por causa dele, a imprimir estes sentimentos na família e a promover a santidade no mundo, não só pelos seus discursos, como pode fazer qualquer hipócrita ou charlatão, mas por uma sujeição prática em fé e em amor ao poder da palavra. Aí ele dá todas as referências bíblicas aqui, do qual ele tirou essas ideias, né? Então, pessoal, essa é a minha indicação. Se você gostou desse vídeo, dá o like, tá certo? Então eu vou deixar um link aqui na descrição da Amazon para que você possa estar comprando esse livro. Ele não é um livro muito grande. Essa minha versão aqui, ela tem 2 livros, né? Ela contém O Peregrino, que de fato é um livro mais reflexivo, para você tirar algumas reflexões de fato dele, sempre examinar de acordo com as escrituras, né? Olhando as passagens bíblicas que ele te dá, então você vai lendo,
vai tomando algumas reflexões, algumas meditações. E tem A Peregrina, só que esse livro ele é um livro mais satírico, A Peregrina, né? Então ele é dividido em dois aqui, ó. Então aqui é O Peregrino e aqui é A Peregrina, certo? Então você pode ver que ele não é um livro muito grande, ó. Ele é um livro até curto, tem um palmo. Você tem em torno aqui de 200 páginas, certo? Você tem uma introdução bem longa até, né? Não do John Bunyan. Então você tem aqui 203 páginas para você poder ler fora a introdução, certo? Ele é um livro muito bom, como eu disse, ele faz muitas reflexões e citações bíblicas. E o bom é justamente isso, que ele traz as referências bíblicas, então você pode estar sempre conferindo. Ele é perfeito para você ler ele com a Bíblia do lado, esse livro. Então eu recomendo bastante, fortemente. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, né? Estou até pensando em reler ele, porque ele traz muitas referências bíblicas, ele traz muitas reflexões. Essa série aqui da Martin Claret, ela é série de ouro. Ela traz sempre obra-prima de cada autor. Até que no livro tem assim, ó, coleção, a obra-prima de cada autor. E de fato, a obra-prima do John Bunyan é O Peregrino. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo mais alguns livros que eu posso estar trazendo, tá certo? Se você tem alguma crítica para poder deixar, ok? Eu te agradeço fortemente. Um abraço, valeu e tchau, tchau.